palavra, irmão, que Deus nos manda nessa noite. Alegria, apóstolo Paulo, o sentimento, aquilo que ele sentia dentro do seu coração, pela leitura da palavra, o desejo dele é que todos aqueles que obedeceram ao nosso Deus, foi chamado nesse caminho, sentisse a mesma coisa, a mesma alegria, o mesmo temor, a sinceridade, e que o mesmo Espírito que estava dentro do coração de Paulo estivesse no meio dos nossos irmãos também. E a palavra que Deus manda para nós nessa noite é também que todos que estão ouvindo o conselho dessa palavra, irmão, porque quando Deus chamou nós nesse caminho santo, o mesmo Espírito, nós temos que ter o mesmo Espírito, o mesmo sentimento, a mesma paz, o mesmo amor e a mesma comunhão. E todos nós, um único objetivo, o da salvação da nossa alma. Então, bem-aventurado aquele que também tem esse mesmo sentimento que Paulo tinha, alegria dentro do seu coração de servir a esse nosso Deus, mesmo pelas perseguições, as lutas, as afrontas, mas dentro do coração dele, pela sua palavra, ele já levantava com ânimo dentro do seu coração, porque mais um dia ele ia ter que combater contra a iniquidade, contra o pecado e continuar com o objetivo dentro do seu coração. Não importava as perseguições, não importava aquilo que ele perdeu, a posição que ele tinha, não importava os amigos que ele tinha também perder os seus amigos, por ele crer no nosso Senhor Jesus Cristo, mas dentro do coração dele tinha um ânimo de servir a esse nosso Deus e falar da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que tem dentro do seu coração essa mesma vontade todos os dias de servir a esse nosso Deus e falar da grandeza do nosso Deus. E hoje que Deus manda pela sua palavra, o mais importante é ter a humildade dentro do nosso coração. Aqui deu exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo como Deus, mas ele veio nessa terra como homem, ele se humilhou, ele mostrou a humildade dentro do seu coração. E hoje, pela sua palavra, Paulo ensinava naqueles dias: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, a palavra que Deus manda para cada um de nós, que todo o sentimento de cada um seja o mesmo, do amor, da sinceridade e o desejo de sentir a presença de Deus dentro do seu coração, não para querer se aparecer, ser melhor, como diz aqui a sua palavra. Não façais por contenda, por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo, como nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, irmão, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele opera na vida de cada um, Ele faz obra, Ele faz maravilha, Ele dá sinal, mas muitas das vezes a nossa carne, quando recebe alguma coisa do nosso Deus, a nossa carne quer manifestar, pensando que nós somos maiores, superiores ou melhores do que esse, do que aquele. Todos nós somos iguais diante da presença do nosso Deus, e o olhar de Deus está para todo aquele que é sincero diante da sua presença. Então a palavra que Deus manda para cada um de nós, irmão, quando olhar para o teu irmão, não pense que você é superior que ele, para sua irmã também, mas olha para o teu irmão, ele sendo superior a você, como nosso Senhor Jesus Cristo sempre nos ensinou pela Escritura Sagrada também. Não atende um para que os propriamente, mas cada qual também para o que é dos outros. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado de forma de homem,
humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, como diz aqui a sua palavra, ele como considerado em forma de Deus, irmão, ele se humilhou, ele não quis se aparecer, mas hoje o que Deus manda pela sua palavra, infelizmente, irmão, hoje nós vemos uma concorrência, cada um querendo ser melhor, querendo fazer coisa melhor, aparecendo melhor, falando melhor, mas hoje Deus repreende a todos nós que estamos ouvindo o conselho dessa palavra. Bem-aventurado aqueles que estão no nosso meio, estão para ouvir, estão para aprender, não querer ser maior, saber mais do que esse, saber mais do que aquele, até saber mais contra o Espírito Santo de Deus, contendendo com a palavra de Deus, contendendo aquilo que Deus manda pela sua palavra, contendendo com a doutrina, ou dos nossos ensinamentos também. Hoje Deus repreende pelo conselho dessa palavra, que haja a humildade dentro do nosso coração. Irmão, nós não estamos aqui para discutir a doutrina, nós não estamos aqui para discutir a palavra, nós estamos aqui para ouvir aquilo que Deus nos ensina pelo conselho da palavra, para nós, irmão, ficar melhor do que o ontem, do que o hoje, aperfeiçoando diante da presença do nosso Deus, para nós receber a coroa da vida eterna. Muitos irmãos, por não aceitar a palavra, a doutrina, os ensinamentos, já não estão no nosso meio, mas o que Deus manda por essa palavra, irmão, que o nosso sentimento seja único, que não haja uma divisão no nosso meio, uma separação no nosso meio, mas que todos nós temos o mesmo sentimento. E quando alguém do nosso lado, alguém comentar contra a palavra do nosso Deus, irmão, repreende, aconselha, ensina, irmão, aquilo que Deus fala pelo conselho da sua palavra, deve ser guardado dentro do nosso coração, mesmo, irmão, que nós somos, o Senhor está nos repreendendo, nos ensinando, em tudo nós damos glória a Deus, e muitas das vezes, por não aceitar a doutrina, os ensinamentos, fala contra a palavra do nosso Deus. Tenhamos cuidado e sejamos obedientes à palavra do nosso Deus. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se humilhou e até a morte Ele manteve-se humilde. Como nós sabemos, Ele foi morto, Ele foi crucificado, Ele teve que carregar a sua cruz também. Ele não abriu a sua boca e cumpriu a sua missão nessa terra também. E muitas das vezes, irmão, a nossa prova, a nossa luta, as nossas dificuldades, nós começamos a reclamar. Mas por que acontece isso? Mas por que acontece aquilo? Irmão, tudo na nossa vida é uma permissão do nosso Deus. Fecha a tua boca, irmão, e se conforma naquilo que Deus está permitindo na tua vida. Tudo o que Deus faz é bom, irmão, e tudo o que Ele faz é bom para a nossa alma. Muitas das vezes não é bom para a nossa carne, mas para a nossa alma, isso daqui faz que a gente recebe um dia a coroa da vida eterna. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, irmão, todos nós dobramos o nosso joelho na nossa oração e entregamos todas as nossas necessidades, as nossas dificuldades diante da presença do nosso Deus. Mas o mais importante é dobrar o nosso joelho e agradecer aquilo que Ele faz na nossa vida. Como já foi falado, tudo que Deus faz é bom e tudo que Deus faz é perfeito. E toda
toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, querida Irmandade, aqueles que estão ouvindo o conselho dessa palavra, assim como sempre obedeceste, não só na presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. É a palavra que Deus nos manda nessa noite, irmão. Não é porque nós estamos dentro da casa de Deus, é que só aqui que nós vamos andar com temor e tremor. Agora que Deus está permitindo desses cultos ser cancelado, não importa onde que a gente vai, não importa que nós vamos ficar algum tempo sem culto também, mas que mantemos o temor e o tremor dentro do nosso coração. É agora que nós mostramos a nossa sinceridade diante da presença do nosso Deus. É agora que nós vamos mostrar que nós amamos a esse nosso Deus acima de todas as coisas, irmão. Não importa, irmão, pode mudar a terra, pode inverter a terra, mas nós vamos continuar falando, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus. Ainda nós temos essa liberdade, aqui através dos meios de comunicação, nós estamos ouvindo o conselho da sua palavra, mesmo que acabar os meios de comunicação, mas aquela palavra, ela vai estar guardada dentro do nosso coração, os mesmos ensinamentos vai estar guardado dentro do nosso coração. Nós servimos a esse nosso Deus em espírito e em verdade, irmão, e aquele que é sincero diante da sua presença, não importa onde que ele está, é dentro da casa de Deus, ela é uma serva de Deus e vai continuar sendo um servo de Deus. Não importa o que aconteça nessa terra, nós que servimos a esse nosso Deus, nós temos que estar preparados, irmão. Nós estamos num campo de batalha, nós não sabemos o que está na nossa frente, mas nós se preparamos através do conselho da sua palavra. Então o que Deus manda, tenha temor dentro do seu coração, tenha tremor dentro do seu coração, seja sincero diante da presença do nosso Deus, irmão, porque aquele que serve a Deus, irmão, ele não está para servir ao homem, ele não vem dentro da igreja para mostrar para o ancião, para o cooperador que está congregando. Bem-aventurado aquele que entra dentro da casa de Deus e quer mostrar para o seu Deus que honra e serve a ele. Em todo o tempo nós estávamos com a porta aberta, nós estávamos glorificando o nome do nosso Deus. As portas fechou, nós vamos continuar glorificando o nome do nosso Deus. Pode encontrar o irmão, pode encontrar a irmã em qualquer lugar, vai ser o mesmo servo de Deus, a mesma serva de Deus. Não importa, irmão, quanto tempo as portas vai ficar fechadas, mas quando nós voltar dentro da casa de Deus, a mesma santidade, o mesmo temor e o mesmo tremor vai estar dentro do nosso coração. E o mais importante, o Espírito Santo de Deus vai estar nos visitando aqui e vai estar nos visitando dentro da nossa casa também. A tristeza vem, a angústia vem, irmão, isso é certeza, vem para todo, mas o Espírito Santo de Deus, ele está para alegrar a nossa alma, como está escrito aqui na sua palavra, porque Deus é o que opera em vós, tanto com o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. A vontade do nosso Deus é essa agora, irmão, que nós ficamos na nossa casa, nós ficamos retirados, mas tudo que Deus faz é bom. E a vontade do nosso Deus, irmão, é que nós damos glória a Deus em todo o tempo. Não importa, esse vento forte, uma hora ele passa. E depois vem a bonança na nossa vida também. A tempestade vem, mas vem a bonança também. O choro vem, mas a alegria vem pela manhã. Não é assim que está na sua palavra? Então confia no nosso Deus. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. É a palavra. Ao início, irmão, o mesmo sentimento, a mesma unidade de espírito. No mundo inteiro,
É o mesmo procedimento, o Brasil, as autoridades, aqui o Ministério do Japão também, o sentimento de cancelar os cultos para o bom andamento, para a segurança da nossa irmandade. Que não haja no nosso meio as murmurações e as contentas. Eu não queria isso, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Não deveria ser desse jeito, não deveria ser daquele jeito. Todos nós, irmão, em tudo nós damos glória ao nosso Deus. Fazendo assim, a benção e a prosperidade também. Então é o conselho que Deus manda nessa noite, irmão. Dá glória a Deus em tudo que Ele faz na nossa vida, para que em tudo Deus possa nos abençoar, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Então é a palavra, irmão, aquele que é sincero diante da presença do nosso Deus. Olha o que ele fala nessa santa e gloriosa palavra, irmão. Sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, irmão. Que a nossa consciência esteja tranquila perante o nosso Deus. Muitos preocupados, muitos chorando, muitos tremendo, temendo com essa enfermidade, todos nós temos, mas nós somos servos do Deus vivo. E nós que estamos nesse caminho santo, nós temos que estar preparados até para a morte. E se Deus permitir, foi a vontade do nosso Deus. Se permitir da nossa casa, na nossa família, foi a vontade do nosso Deus. Então, sejamos irrepreensíveis diante da presença do nosso Deus, porque mesmo vindo essa enfermidade, como vem a muitos, e chega o momento da morte, mas que na hora da morte tenha a paz dentro do seu coração, e vai ser irrepreensível na presença do adversário. Ele não vai ter aonde nos condenar, e nós temos a certeza da coroa da vida eterna. É o conselho dessa palavra, irmão. Todos nós temos que estar preparados. Os dias que nós estamos vivendo hoje, nós não sabemos quem vai contrair essa enfermidade, aonde que está essa enfermidade, mas nós temos que ter o temor de Deus dentro do nosso coração. Senhor, me prepara, me santifica e me consagra diante da sua presença, porque a minha vida, eu sei o que ela é passageira nessa terra, mas eu tenho outra que ela vai ser eterna, e essa eu quero entrar no reino da tua glória. Então é a palavra que Deus manda, retendo a palavra da vida. Qual que é a palavra da vida? É essa que nós estamos ouvindo, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Irmão, quanto tempo nós estamos nesse caminho? Uns 20, outros 30, outros 10, outro 1 ano, outro 2 anos. Fez tudo certinho. Guardou a palavra, guardou a doutrina, os ensinamentos. Passou tanta prova, passou tanta dificuldade. Estava aqui no nosso meio. Agora que veio essa outra batalha terrível, como diz aqui a sua palavra. Passou tanta coisa, congregou tantas as vezes, ouviu a palavra, foi batizado, fez a caridade. E agora com essa pandemia, todo o seu trabalho vai ser em vão, por não ter o temor e o tremor dentro do seu coração, por não ter a consagração, a santidade, aceitando aquilo que o adversário oferece nesse mundo. Mas hoje o Senhor nos repreende pela sua palavra, irmão, para que o conselho dessa palavra, que cada um que caminhou até no dia de hoje, não seja em vão a tua caminhada nessa graça, mas que nós possamos ir até o fim e receber a coroa da vida eterna. Nós não sabemos o que vem aí na frente,
Nós não sabemos o mês, amanhã nós não sabemos o que vai acontecer, mas que a nossa caminhada nessa graça, irmão, nunca seja em vão. Por alguma coisa dessa vida, deixamos de congregar, deixamos de ouvir a palavra, deixamos os ensinamentos, a doutrina e vamos servir a esse mundo. E daí no último dia, nós não vamos receber a coroa da vida eterna. E vós também, e ainda que seja oferecida por libação sobre o sacrifício, a serviço da vossa fé, folgo-mo e regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Não importa aquilo que Paulo teria que passar nessa terra, mas ele se alegrava que ele ia passar tudo pela fé, por falar do nome do nosso Senhor Jesus Cristo e guardar a sua doutrina, os seus ensinamentos também. Irmão, não importa o que o irmão vai passar, o irmão não vai passar sozinho. Não importa o que a irmã vai passar, a irmã não vai passar sozinho. Não importa o que a terra vai passar, o povo de Deus vai passar. O Senhor, Ele vai passar junto conosco. Mas o importante é que a nossa caminhada até no dia de hoje não seja em vão. Infelizmente, irmão, aquele que dá crédito à palavra de Deus, nós vamos reencontrar nos próximos cultos quando voltar presencial. E o mais importante, irmão, aqueles que o Senhor recolher, nós vamos reencontrar em nuvens de glória e lá no céu nós receberemos a coroa da vida eterna. É o conselho dessa santa e gloriosa palavra: sinceridade, honestidade, pureza diante da presença do nosso Deus. Não está tendo culto, ninguém está vendo nada. É isso o pensamento carnal. Mas aquele que é espiritual tem o temor de Deus dentro do seu coração. Com culto, sem culto, ele sabe que Deus, o olhar de Deus está sobre ele todos os dias da sua vida, e nós não queremos perder o olhar do nosso Deus e a proteção do nosso Deus na nossa vida. É o conselho dessa palavra, irmão. Sei que muitos estão na sua casa triste, muitos estão angustiados, mas é essa palavra que Deus manda para todos nós. A nossa irmandade do Japão, ou aqueles que estão ouvindo o conselho dessa palavra, guarda bem o que Deus está mandando no dia de hoje, que a tua caminhada não seja em vão até no dia de hoje, mas prossiga, continua glorificando. Amanhã acorda, glorifica a esse nosso Deus. Mantenha a santidade, mantenha o temor e a reverência diante do nosso Deus. Como está aqui nos conselhos, não deixa de ouvir o conselho da sua palavra, porque vem novidade no nosso meio, e muito o adversário, ele é terrível, ele fala coisa dentro do nosso coração, na nossa mente. Eu não preciso de estar na igreja, eu não preciso da palavra, eu leio a palavra em casa. Irmão, nós não podemos ser superior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Se tem o Espírito Santo para nos ensinar e para falar através do conselho da palavra, nós precisamos de congregar, nós precisamos de ouvir o conselho da sua palavra. Lê, todo mundo lê, mas o Espírito Santo de Deus fala na boca daquele que atende o santo serviço de culto. Então todos participem do santo serviço de culto e Deus falará com a tua alma e a sua caminhada não será em vão nessa terra. É o conselho que Deus tem dado. Deus seja louvado.